Salve, salve, queridos amigos do canal Rups, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para fazer um vídeo um pouquinho mais polêmico, vamos dizer assim, porque eu vim hoje falar sobre as principais diferenças e as minhas impressões sobre o Kingston S18 e o InMotion V11. Basicamente não vai ser uma super comparação técnica assim, embora eu vá falar sobre questões técnicas também, mas eu vou falar sobre as minhas experiências, como foi o uso deles, no caso, na rua, no off-road, como foi em coisas mais radicais, tipo descendo, subindo uma escada, pulando um degrau mais alto, enfim, vou falar de todas essas diferenças aqui e também vou mostrar imagens, porque eu fui com cada um dos dois nos mesmos pontos para ter parâmetros reais para dividir aqui com vocês. Bom, e para começar então eu queria falar sobre linhas gerais entre os dois monociclos. Ambos são aro 18 e ambos têm suspensão. Aí a gente fala um pouco então sobre a questão do motor. No caso do V11 a gente tem lá declarados um motor de 3.000 watts e no caso do S18 a gente tem declarados um motor de 2.200 watts. Todo mundo sabe que existe aí uma questão de qual é a potência nominal, potência real, enfim. Mas eu vou te dizer que eu não estou aqui para entrar nesse ponto técnico. Eu vou te dizer que para o usuário final o que conta é... Bom, o KS, o S18, ele fala que ele leva até 150 kg de carga. O V11 fala até 120. No entanto, o V11 atinge velocidade de até 55 km por hora e o KS de até 50 km por hora. Então a gente percebe aí que, mesmo que o V11 declare um motor mais forte, ele leva uma carga menor, mas atinge mais velocidade. Enquanto o S18, ele fala de uma potência de motor menor, mas ele é capaz de levar mais carga com um pouco menos de velocidade. Sobre a bateria então, bom, no S18 a gente fala de 1.100 Wh de bateria e no V11 a gente fala de 1.500 Wh de bateria. No fim das contas, o que cada fabricante fala é o S18 ele atinge ali próximo dos 100 km de autonomia e o V11 próximo dos 120. Mas tudo isso é muito relacionado ao uso que você vai fazer do seu monociclo, porque se você usar ali numa faixa de velocidade em que não puxa, não força muito do motor e você não for um piloto lá dos mais pesados, estiver na faixa dos até 70, 80 quilos, talvez você consiga essa autonomia que ambos falam, mas eu vou te dizer que a minha experiência, tanto com um quanto com o outro, se você realmente pegar pesado com ele e não for dos pilotos mais leves, eu, por exemplo, tenho por volta de 85 quilos, você não vai atingir essa autonomia, nenhum, nem outro, podendo variar aí de 20% a 30% a menos do que o fabricante promete. Mas, de novo, eu acho que a maior diferença entre esses dois monociclos ainda não está nem no fator motor, nem no fator autonomia. Bom, vamos para frente então e vamos falar um pouco sobre design. O S18 ele tem um design muito mais esportivo, né? Ele lembra ali os carros esportivos, com boa parte ali até da sua estrutura aparente, estrutura metálica. É um monociclo bonito, é um monociclo aparentemente que foi se levado em consideração para pensar em algo mais fora da curva, né? Vamos dizer assim. Já o V11, ele mantém aquela linha mais tradicional dos monociclos, tendo algumas coisas do design chamado a atenção, como por exemplo o farol. Ele é um farol bem grande que fica ali na parte superior e não mais no meio, como era no caso do V10. Ele fica na parte superior, é um farol bem grande e bem forte, eu já vou falar dele. Mas tem também a lanterna traseira, que é uma lanterna muito boa e bem grande também. Se você desconsiderar esses dois pontos, a lanterna e o farol, você consegue perceber que o design do V11 ele leva um pouquinho da linha do que os monociclos da InMotion já apresentavam antes. Toda uma estrutura mais protegida e um pouquinho mais escondida também, fazendo com que o design dele seja realmente o que o designer desenhou e não necessariamente a estrutura do monociclo.
Bom, já que eu comecei a falar um pouco sobre iluminação, eu vou falar também sobre a iluminação no caso dos dois. Eu andei com o S18 só na parte do dia, não tive a oportunidade de usar o farol dele à noite, mas eu procurei vários reviews que eu vi por aí, tanto pessoas fora do Brasil como aqui brasileiros falando sobre a iluminação do S18 e também do V11, onde eu pude ter um pouco mais de experiência. A impressão que a gente tem é nítida de que o farol do S18 ele te atende muito bem para as necessidades básicas, assim como a maioria dos faróis de monociclos, claro, de monociclos bons, te atendem, e o farol do V11 já começa ali a ser um certo destaque, porque realmente é um holofote, ele é muito forte, ele é muito bem posicionado no chão e no caso de ser um holofote muito forte, você tem a regulagem de intensidade pelo aplicativo. Então se você achar que a luz está muito intensa, que você quer não incomodar alguém ou que você não precisa de tudo aquilo, você consegue baixar um pouquinho a intensidade. No entanto, se você usar a luz no talo ali no máximo, ela é realmente um holofote que surpreende até em ser a luz de um monociclo e não de um veículo maior. Ainda sobre o design, eu vou falar um pouquinho sobre a alça de transporte. No caso do S18, a gente tem uma alça que já é meio padrão da linha da Kingston e que atende muito bem aos usuários da Kingston, pelo que a gente tem aí de informação. Como eu não sou um usuário tradicional da Kingston e também não fiquei muito tempo com o S18, eu acredito que eles mantiveram aquela história do time que está ganhando não se mexe, e assim eles têm lá uma estratégia funcional para a alça de transporte do S18. Já no caso do V11, a iMotion deu uma inovadinha porque o V10 tinha ali aquela alça externa que é bem funcional, mas que agride um pouco, vamos dizer, o design do monociclo, e também ela fica meio solta ali, ela tem um ganchinho, que aquele ganchinho pode se quebrar muito fácil, que é de plástico, e depois a alça acaba ficando solta comigo mesmo, com o meu V10, durante bastante tempo ela ficou assim. Não é algo que atrapalhe super, mas o V11 já vem diferente, com uma alça bem ajustada ao design do monociclo, onde você aperta um gatilhozinho para levantar a alça e ela fica numa altura muito boa para você transportar o monociclo para cima e para baixo. Bom, com relação à altura dos pedais, nesse ponto eu também sinto bastante diferença, e aí há quem vá preferir um e preferir o outro, mas o S18 ele tem um pedal um pouco mais alto, fato, do que os monociclos normais, mas não é tão alto quanto o pedal do V11. Eu vou te dizer que o fato da distância do chão que você anda com o V11 ser um pouco maior, no início te assusta por conta de centro de gravidade, você está acostumado a ter os seus pés mais baixos, mais próximo do chão, mas ao mesmo tempo, quando eu chegar aqui para falar sobre a parte da suspensão, vocês vão entender o porquê que isso faz diferença, e aí nesse caso o pedal um pouco mais baixo do S18 faz ele ainda parecer um pouco mais com os monociclos tradicionais sem suspensão. Bom, vamos falar um pouquinho então, antes de entrar na suspensão mais propriamente dito, vamos falar um pouquinho então sobre aceleração e frenagem. O que eu reparei é que ambos têm uma questão de boa aceleração, tá? Isso eu não vou ser parcial em dizer, eu acho que tanto o S18 como o V11 têm uma boa aceleração, no entanto eu percebi que ambos também têm uma dificuldade para frenagem. O V11 eu demorei um pouquinho a conseguir fazer com que ele freasse com mais efetividade, e no S18 também não foi diferente, porque como são monociclos aro 18, eu estava acostumado com aro 16, são monociclos mais pesados por ter toda a estrutura de suspensão, que anda um pouco mais rápido do que os 40 por hora que o meu V10 andava, você cria uma inércia que torna um pouco mais difícil de você parar o monociclo, mas isso é uma questão de adaptação, e também ouvi dizer que os fabricantes estão fazendo ajustes no algoritmo do monociclo via aplicativo, então ele te manda a atualização, você baixa a atualização e assim eles começam a ter um desempenho melhor, tanto na aceleração quanto frenagem, e
experiência melhor também para o piloto, para o usuário. Bom, e chegou a hora então de eu falar da maior diferença que eu senti entre esses dois monociclos. E claro, essa diferença não podia estar em outra coisa senão na própria suspensão, que é o item que os dois chegaram aí trazendo suas formas de inovação com modelos diferentes. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a estrutura de cada um e depois eu vou falar de como que eu tive essa percepção no rolê, nas situações mais variadas. O S18 ele tem ali aquela estrutura dele metálica, mais aparente, e que não só é uma questão de design, mas ela faz parte da suspensão do monociclo. Como que ela funciona? Ele tem dois pilares de cada lado, onde corre um carrinho, vamos chamar assim, que fica preso o shaft dos pedais do monociclo, e tudo isso é preso pela parte superior, onde fica um amortecedor, desses amortecedores padrão que existe em bicicletas de normalmente mountain bike ou coisa do tipo, que é aquele amortecedor que você tem câmara superior e câmara inferior e tem um ajuste, uma regulagem nele. Ele é um modelo de amortecedor, tipo de amortecedor já bem consagrado, vamos dizer assim, no meio das mountain bikes e das bicicletas, mas para os monociclos isso é uma novidade. Eu, sinceramente, acho que a opção de ter escolhido esse tipo de amortecimento talvez tenha sido mais prático e também mais fácil de repente, um usuário comum conseguir fazer a troca aí desse amortecedor por outro que te agrade mais, mas a estrutura que a InMotion escolheu já é uma estrutura completamente diferente, onde você não tem uma peça dessas já pré-existente, mas tem todo um sistema de suspensão desenhado para o próprio monociclo. E falando então um pouco da estrutura, de como funciona o amortecimento do V11, ele já não tem esses dois pilares, ele tem uma coluna central e nessa coluna central de cada lado, é claro, é preso também o carrinho que prende o shaft dos pedais, mas com uma grande diferença, porque essa coluna central ela é formada por duas câmaras de ar, uma inferior e uma superior, na própria coluna, ou seja, os pedais flutuam sobre a câmara inferior e ao mesmo tempo eles têm a resistência do retorno da câmara superior diretamente nessa coluna, diferente do S18 que transfere esse impacto, essa absorção para a parte superior através dos pilares onde corre, lembra, os pedais. Legal, então agora, para a gente falar sobre suspensão, já que eu expliquei já um pouquinho como é a estrutura individual de cada modelo, eu vou fazer aqui um gamezinho onde a gente vai ver o que vai acontecer no final das contas com relação a cada modelo, tá? Então, para começar, a gente vai falar sobre Big Drop. Big Drop quer dizer o quê? Eu fiz a descida de uma muretinha lá do Ibirapuera que tem aproximadamente 40, 50 centímetros de altura e fui testar os dois monociclos na mesma situação para ver como cada um se saía. Bom, você está vendo aí, esse é o teste do S18 e a gente consegue ver que ele teve uma boa absorção, ele segurou a onda sim na descida do Big Drop e você vê também que o curso da suspensão dele chegou próximo ao fim daqueles trilhos, né? Não chegou no fim do trilho, mas uma coisa que a gente não consegue saber é se no fim aqui do amortecedor que ele tem na parte superior, que é realmente quem absorve o impacto, se ele chegou no fim ou não, porque no vídeo não dá para ver esse detalhe. Mas o que importa pra gente nesse caso é que ele sim absorveu o impacto dos 40, 50 centímetros muito bem, mantendo o controle bom para o piloto. Esse aí que você está vendo agora é o V11 no Big Drop e olha lá, ele também superou muito bem essa questão aí e desceu muito bem o Big Drop, atingindo a expectativa também no que diz respeito a manter o controle do piloto e ali no caso do curso da suspensão, ele aparentemente chegou sim no fim do curso da suspensão dele, ali da coluna de ar, mas não chegou a transferir nenhum impacto para o piloto. Você consegue perceber ali que, no caso eu, consegui me manter sem
transferir nenhum impacto para os meus joelhos e com bastante controle do monociclo. E mais do que isso também tem a ver com a regulagem de pressão que eu fiz na câmara inferior da suspensão do V11. Se eu tivesse colocado um pouquinho mais de pressão, talvez segurasse mais e ele não fosse até o fim, mas também talvez tivesse um retorno muito grande e isso não fosse tão bom para o controle. Então, eu digo que nesse quesito os dois estão empatados, porque os dois foram muito bem e absorveram o impacto, absorveram a proposta, cada um ali com a sua peculiaridade. Descida de escadaria. Agora o que você vai ver é a descida de escadaria, que é o nosso próximo desafio entre os dois monociclos. E a escadaria escolhida foi aquela escadaria do fim da Bienal, ali da ponta da Bienal, que é uma escadaria com degraus largos, não é muito íngreme, ela é bem extensa, bem tranquila de descer. E eu fiz isso com os dois monociclos, começando com o S18, como você está vendo aí. Ele absorveu bem os impactos das descidas e manteve bom controle no que diz respeito à condução ali do piloto. Fiz a descida com o S18 até o fim e tive bons resultados. Na descida então agora com o V11, eu tive uma absorção de impacto que eu posso chamar de exemplar e uma condução do monociclo muito boa também. No entanto, nesse sentido, condução, talvez o S18 tenha saído um pouco melhor, porque no corpo dele ele tem um design ali que talvez encaixe um pouquinho melhor seu pé e pernas, mantendo o monociclo um pouco mais junto ao corpo. Mas eu queria destacar que eu achei que na absorção de impactos o V11 absorveu um pouco melhor, porque ele não depende de uma pancada tão grande para que a suspensão funcione. Então o que acontece é que talvez de um degrau para o outro você sinta menos os degraus em si do que quando você faz a descida com S18, que você sente, embora tenha absorção, cada degrau muito bem marcado. Então assim, como cada um teve ali um destaque nesse ponto que é descida de escadas, eu vou dar de novo um empate e vou dizer que a gente está no 2 a 2 ali, né? Cada um marcou um ponto na descida do Big Drop, cada um marcou um ponto agora na descida de escada. Vamos falar agora então sobre subidas de escada. Eu sei que essa não é uma situação em que todos pretendem se envolver e participar, afinal, poxa, você não precisa subir uma escada de monociclo, mas como são monociclos que estão aí para que as pessoas também pratiquem esportes mais radicais ou atividades mais radicais, eu resolvi testar os dois subindo uma escadinha, que é uma escadinha que tem ali escondida também no Ibira, de apenas 4 ou 5 degraus, para ver como cada um se saía. E aí você começa olhando aí pelo S18, como que foi a subida do S18. Eu venho com ele, bato a roda no degrau e ele sobe. A suspensão funciona para absorção de impacto e logo você está em cima do degrau e faz isso com o próximo e assim por consequência vai fazendo um atrás do outro e vai subindo a escada. Bom, e você está vendo agora então a subida do V11. Ela segue o mesmo padrão, você bate a roda ali, porque aí o monociclo é jogado para cima, a suspensão absorve o impacto, só que nesse caso, como eu disse antes sobre o V11, no meu entendimento, o deslocamento de pedal e com relação à roda faz com que a roda suba e os pedais subam depois, ou seja, a distribuição do impacto no meu entendimento é muito menor e ele também consegue superar as subidas tranquilamente. Você vai, joga, bate a roda e ele sobe o degrau e aí assim você vai subindo um sucessivamente e outro e logo termina a escada. Bom, e concluindo então a subida de escada, eu queria dizer para vocês que os dois se saíram muito bem. No entanto, a gente tem aí um destaque para o S18 e nesse caso eu tenho que ser justo, porque ele tem aquela abertura na frente maior e a roda fica mais aparente. Então você sobe com mais facilidade sem se preocupar com a carenagem do monociclo bater, porque com certeza é muito mais difícil você bater a carenagem do S18 numa subida de calçada ou de escada do que a carenagem do V11.
a carenagem do V11 ela fica mais próxima ali dos degraus e sim, eu já cheguei a bater ela numa subida de calçada, numa guia mais alta, quando eu vim chegando com o monociclo meio de lado, assim, o que doeu o meu coração. Principalmente eu fiz isso no dia que eu tirei ele da caixa, então isso realmente me chamou a atenção. Mas tem uma coisa boa nisso, que é o seguinte: a roda é o motor e é uma das partes mais preciosas de um monociclo. Então você zela pela proteção da sua roda ao máximo possível. E nesse caso, a eMotion fez com que a carenagem do próprio monociclo proteja a parte da roda que poderia entrar em contato com o degrau propriamente dito. Então, se você usa ali a calibragem do pneu um pouquinho mais baixa, como eu uso, na hora que você bate num obstáculo desse, a dobrada que o pneu dá não deixa que chegue na própria roda, porque bate antes a carenagem. Então assim, tem um lado ruim porque você vai estragar a carenagem, tem um lado bom que você protege a roda. Mas sendo justo, eu posso dizer que na subida de escada, na subida de degraus maiores, talvez o S18 tenha um resultado melhor, e não pela suspensão em si, não pela dirigibilidade, mas pela proteção, vamos dizer assim, da carenagem, a menor possibilidade de você estragar a carenagem do monociclo. Bom, vamos falar então agora da situação de off-road. Basicamente eu coloquei ali os dois na mesma trilha, que é uma trilhazinha que o pessoal costuma fazer de bicicleta ali no Parque Ibirapuera e que tem bastante raiz de árvore, que é uma coisa que costuma atrapalhar muito monociclistas, porque você toma aquele tranco antes, quando não tinham suspensão, o seu pé sai do lugar e vai parar em outro lugar. E isso no monociclo é um perigo, porque se for muito para trás ou muito para frente, você tende ou acelerar ou frear de forma não intencional, e isso pode te tirar o controle do monociclo. Então você está vendo aí o S18 como ele se comporta nessa situação, onde você vê ali que os trancos das raízes e dos buracos e todas essas coisas, ele é absorvido sim pela suspensão do monociclo, mas de novo eu tenho a impressão de o seu pé ele é sim deslocado um pouco mais parecido com os monociclos sem suspensão, porque a proporção com que o pedal se move quando a roda sente um impacto é muito direta. Então, no momento em que a roda bate, o pedal automaticamente é empurrado para cima. Ainda que o impacto seja absorvido, o deslocamento acontece. Então, eu tive aí a situação, inclusive, de em um dos momentos que eu passei por umas 2, 3 raízes, meu pé deslocou, como eu disse, que é o perigo, e aí eu tive que abortar e derrubar o monociclo de lado, para que eu não tivesse um acidente maior no atravessar da próxima raiz, porque ali com certeza o meu pé sairia mais ainda de onde está e eu não ia conseguir manter nenhum controle. Então eu tive um bom desempenho do S18 com esse tipo de situação, no entanto não foi exatamente o que eu esperava, porque principalmente o pé sim tem um deslocamento no momento em que você supera essas raízes, esse tipo de situação, ainda que o impacto em si seja absorvido. Agora você está vendo aí o V11 nessa situação. O que acontece é aquilo que eu falei para vocês antes e que eu acho que é o que eu vou falar aqui até o fim, que praticamente é o que diferencia a suspensão dos dois monociclos. Você vê que o impacto é absorvido, talvez da mesma forma que o S18, no entanto, o deslocamento da roda com relação ao pedal acontece muito mais livre. Ou seja, você percebe que o pedal do V11, conforme a gente vai passando pelas raízes e pelos atritos ali, pelos percalços do caminho, o pedal do V11 tende a ficar um movimento bem leve, bem, como é que eu posso dizer, tênue, enquanto a roda ela vai balançando mais agressivamente, sem transferir esse deslocamento, principalmente para o pedal. É claro que se o deslocamento não transfere, você também não sente impacto, e por isso eu concluo que, na minha opinião, e não é uma regra, mas na minha opinião, na questão off-road, eu preferi o uso do V11.
Bom, e para terminar então esse comparativo entre os dois monociclos com suspensão que eu fiz teste para mostrar aqui para vocês no canal Hoops, vamos para a situação de rua. Aí você está vendo o S18 correndo aí, passando por várias situações de buraco, passando por lombada, subida e descida de guia e também ali atingindo algumas velocidades um pouco mais altas, situações no meio do trânsito e tudo mais. Ele se comporta muito bem, principalmente quando você leva em consideração um monociclo que agora tem suspensão, já que antes todas essas situações que eu falei para você seria o terror da vida de um monociclista, porque podem causar ali um tranco e você em uma velocidade mais alta no meio do trânsito vir a sofrer um acidente. Eu queria mostrar agora para vocês como o V11 se sai nessa situação, porque para mim, sinceramente, a suspensão do V11 e o protótipo todo do V11 foi feito para essa situação, porque ainda que ele suba escadas, desça escadas, que pule o Big Drop e tudo isso, é impressionante o desempenho que ele tem na rua. Você se sente praticamente como se você estivesse pilotando uma moto ou até um transporte maior. E até faz sentido quando eu comecei a andar com o V11, entender quando as pessoas falavam assim, putz, andar com o V11 é andar como se fosse num Cadillac. Porque, como eu te disse, aquela situação do pedal não ser muito afetado com o que a roda vai sentindo de trepidação faz com que você flutue por cima de buracos e ondulações, com a roda indo sentindo tudo isso e pouco transferindo para o seu pedal, onde o seu pedal vai fazendo pequenas ondulações de flutuação assim e a roda vai numa trepidação muito maior. No S18 isso acontece sim, mas em proporções muito diferentes e você consegue entender até que essa altura do pedal do V11 talvez seja assim tão discrepante com relação a todos os monociclos que a gente vê no mercado, porque é essa altura que proporciona vamos dizer, range de amortecimento que ele tem para essas pequenas situações. É realmente impressionante o desempenho que o V11 tem nas ruas e nas situações de pequena absorção de impacto. Bom, e para concluir então essa comparação entre esses dois monociclos, eu queria dizer que os dois atendem muito a expectativa no que diz respeito a monociclos com suspensão. Então, se você é um consumidor que tem um monociclo ou que quer ter um monociclo e está na dúvida se a suspensão vai fazer tanta diferença para você no uso diário, eu posso dizer que eu assino embaixo, tanto em um quanto o outro, em dizer sim, cara, vai te fazer muita diferença no uso diário. Mas eu tenho o meu veredito sim, e você pode imaginar, e não é por uma questão de relação com marca nem nada do tipo, porque aqui no canal Hoops eu sempre fiz e sempre vou fazer uma análise bem imparcial das situações para que você que está assistindo entenda o que cada equipamento quer dizer e entenda o que é opinião pessoal ou não. Então vamos lá, na minha opinião pessoal, eu entendo que o S18 talvez ele tenha desempenho melhor em situações que você vai ter ele exposto ao extremo. Então, por exemplo, eu sigo algumas contas de Instagram de monociclistas que levam o monociclo para a pista de BMX e que saltam ali 2,5 metros, 3 metros com o monociclo. Eu vejo também eles fazendo situações em que levam o monociclo para half de skate, com 3,5 metros, 4 metros, e que saltam e fazem peripécias com esse monociclo que realmente vão um pouco além do que o pessoal de uso comum quer fazer. E nesse caso, talvez o S18 se saia melhor por conta da sua aparente absorção de impactos maiores. Então, quando o cara pular uma coisa de 3 metros, talvez o curso da suspensão dele, com o ajuste que ele faz, principalmente pensando que aquela é uma suspensão de mountain bike, então talvez ele consiga ter um resultado melhor para essas questões de altíssimo desempenho no que diz respeito à absorção de impacto. Também pode ser que ele tenha uma carenagem um pouco mais resistente a impacto para exatamente essas situações de tomar porrada aqui, tomar porrada dali e ser um monociclo de extremo off-road ou extremas situações. Mas para o uso diário, que é o meu uso, para o uso na rua, que é de fato como eu gosto de andar, ando em ciclofaixas, mas eu acho que a velocidade que a gente atinge hoje com o monociclo
50, 55 km por hora, seria sem educação da minha parte fazer isso andando em uma ciclofaixa. Então hoje eu ando sim pelas ruas com o meu V11 e sinto completa segurança em fazer isso, porque o monociclo foi desenvolvido, ao meu ver, exatamente para essa situação, em que você consegue ter velocidade com alta dirigibilidade, mesmo em situações de trepidação como rua de paralelepípedo, descida de calçada e todas as situações tipo um bueiro mais fundo que você passe, todas as situações de rua que eu enfrentei com o meu V11 até hoje, que está ali próximo dos 550 km rodados, ele se comportou muito acima do que eu esperava. Então, em situações que eu falei, agora não vai ter jeito, eu vou pro chão, olha o tamanho desse buraco, olha o tamanho dessa ondulação. Eu tive aquela situação que eu falei, aquela sensação que eu falei, onde a roda realmente sofre um tranco absurdo e você sente que ali embaixo a coisa mexeu mesmo, mas que você só deu uma flutuada numa onda um pouquinho, uma marola um pouquinho maior, e continuou sob o controle do seu monociclo. Então assim, para mim de verdade o V11 chegou a um nível de veículo que dá para ser considerado transporte, que de fato assim, descolou por completo de um hobby, descolou por completo de um esporte. Ele é um veículo e um veículo muito eficiente. Também por isso eu vou aproveitar a deixa aqui para falar que é super importante você usar equipamentos como esse para andar com os monociclos que hoje estão te oferecendo mais desempenho. E aí eu te digo não só os monociclos com suspensão, a gente tem aí sendo lançado monociclos que chegam até 70, 80 km por hora, e isso aqui é uso indispensável para quem pretende atingir esse tipo de velocidade. Então se você pretende fazer um uso de monociclos dessa forma mais hard, seja ela com S18 para pular montanhas ou com V11 para enfrentar ali o dia a dia no trânsito, eu vou dizer para você que é indispensável que você passe ali na E-Riders, que é a loja dos meus amigos, eriders.com.br, para dar uma olhada nesse tipo de equipamento que eles oferecem, que eles têm vários combos ali, conforme o seu uso, para que você encontre qual é o que melhor vai te proteger e o melhor para o seu uso diário. Então eu agradeço aí você que chegou até o fim desse vídeo, obrigado por ter me escutado, obrigado por levar em consideração a minha opinião, manda aí seu comentário, o que você achou da minha avaliação sobre cada um desses monociclos, onde eu errei, onde eu acertei, enfim, aqui tem sim a minha opinião, aqui tem sim a informação que eu consegui apurar, então eu peço aí que você mande seu comentário, mande a sua curtida, divulgue esse conteúdo a quem possa interessar, e eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!